A igreja tem uma doutrina social? Sim, a igreja tem uma doutrina social. Ela está exarada em vários documentos, né? Tem raízes no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos padres da igreja. Mas a partir do Papa Leão XIII, a igreja tem oferecido aos cristãos, ao mundo, documentos oficiais tratando das questões sociais. Por que a igreja deve tratar de questões sociais? A igreja não deveria falar só das coisas da alma, só do reino do outro mundo, da vida após a morte, da salvação eterna? Veja bem, o ser humano é um ser uno de corpo e alma. Ele não é só alma, não é também só corpo, mas é uma coisa só de corpo e alma. Corpo e alma no ser humano não podem ser divididos, né, como se fossem duas coisas. Tá certo? Então, aquilo que incide sobre a alma incide também sobre o corpo, e aquilo que incide sobre o corpo incide também sobre a alma. Por isso a igreja tem insistido que a salvação do ser humano é salvação integral, em todas as suas dimensões. Dimensão espiritual, dimensão psíquica, dimensão biológica, dimensão social também, porque o ser humano é um ser social. Então, a igreja oferece um corpo de doutrina, né? Doutrina social para a vida em sociedade. Essa doutrina social da igreja está alicerçada em princípios. Ela quer oferecer, além dos princípios, critérios para o discernimento e diretrizes para a ação. Ela não entra em questões muito concretas, mas oferece princípios, critérios e diretrizes para que a gente possa agir concretamente da melhor maneira possível, tendo em vista sempre a justiça, a caridade, o respeito à dignidade de toda pessoa humana, tá certo? Esses princípios da doutrina social da igreja, né, são vários, a gente poderia dizer aqui alguns, né? Existe o princípio, por exemplo, do bem comum. A vida em sociedade requer o bem comum. O que é o bem comum? O bem comum, ele é dinâmico, não é um bem estático, ele está sempre em movimento, porque as necessidades dos seres humanos em sociedade vão mudando. Por exemplo, né, um celular não fazia falta há uns 15 anos. Hoje faz falta, né? Hoje é imprescindível até para estudar, para trabalhar, etc. Mas o que é o bem comum? O bem comum não é só o bem público como muitos pensam. O bem comum é o conjunto de bens públicos e privados que garantem um solo, um chão firme para as pessoas de uma sociedade, para que elas possam viver com certa segurança, né? Os bens privados fazem parte do bem comum, por quê? Porque eles se comunicam, né? Uma empresa pode beneficiar a sociedade, né? Um bem que é meu pode ser revertido de algum modo para o bem de todos. Então, o princípio do bem comum. A igreja não nega a legitimidade do bem particular, do bem privado. Mas reconhece também que o bem privado é um dos polos da vida humana. O outro polo é o bem comum. A quem cabe administrar o bem comum, promover o bem comum de modo especial? Promover o bem comum cabe a todos, mas principalmente à política, à esfera política, né? Então nós devemos construir esse bem comum que é, como eu disse, um chão que possa suportar o pé de cada pessoa, para que ela não caia no abismo, né? No abismo da miséria, o abismo da fome, o abismo da indignidade, o abismo da violência.
né? O abismo da falta de educação, da falta de assistência sanitária. Então esse chão deve ser o apoio para o pé de toda pessoa, de cada pessoa, de todas as pessoas, né? Para que ninguém possa cair no abismo. Esse é o bem comum. O bem comum, então, é construído por todos, de modo especial pela ação política, né? Mas as ações, iniciativas particulares de pessoas e de grupos, sobretudo de grupos, né? São importantes para a construção do bem comum. A Igreja ressalta a importância desse princípio do bem comum porque ele garante uma vida saudável em sociedade. O ser humano é um ser que vive em sociedade, né? Não é um ser que vive isoladamente. Pensar que o ser humano seja um ser isolado é uma abstração. É uma abstração que não corresponde à realidade. Eu posso considerar o ser humano de forma isolada, mas devo saber que isso é apenas uma abstração. A verdade concreta, a verdade total, reconhece que o ser humano é um ser social em relação. Ele se constrói a partir das relações, ele se constrói apoiando-se no bem comum de uma sociedade. É claro, cada um tem a sua zona de liberdade pessoal, individual, mas ela precisa de ter um apoio, cada pessoa precisa de ter um apoio, um chão firme, a partir do qual ela possa se lançar, né? E esse chão firme, esse apoio, que é construído em comunidade, né? Em sociedade, é o que nós chamamos de bem comum.